Então, vamos lá, né, pessoal? Eu vou começar a aula, né, conforme nosso combinado de horário. Aí, se alguém estiver tentando entrar e não estiver conseguindo, vocês me sinalizem depois, por favor, tá? Só para constar aqui, então, a Dineia, Lidiane, Giovanni, Jéssica Emanuele. Giovanni presente. Presente. Sim. Jéssica Giardini, daqui também. Presente. Júlia Rufino, aqui também. Presente. E Michele. Presente. Certinho. Professora. Camila, Lidiane, eu tô presente, viu? Até eu Sim. bloquear o áudio. Quantos alunos tem na nossa turma? Tem 12. Na lista oficial tem 12, né? Mas como a rematrícula vai até o dia 13, então pode ser que tem mais. E tem 2 pessoas. Tem 2 pessoas que não estão na lista oficial. Yasmin e Jéssica Emanuele. Camila. Oi? O meu foi um problema que eu tive na rematrícula, mas eu já acertei com ai, como é que chama? O SAA, porque eles não tinham constado, eu tinha que pagar meu boleto e não tinha constado lá. E eu entrei com um protocolo e tudo mais, aí de certo por isso que não tá aparecendo meu nome no oficial. Entendi. Mas aí os detalhes, eu acho que ainda vai aí até dia 13, ainda vai um pouco dessa burocracia, né? Mas aí eu tô anotando pelo nome, viu? Pode ficar tranquilo que não tá relacionado à falta, não. Eu tô anotando os nomes aqui e tranquilo, tá bom? Certinho. Eu fiquei 2 aulas sem participar, porque eu não conseguia ter acesso ao AVA, por conta de estar bloqueado, né? Aí agora, essa semana que foi regularizado certinho. Uhum. Não, tranquilo. Deixa eu ver quem chegou aqui agora, foi a Vanessa só, né? Boa noite, Vanessa. Boa noite, Camila. Tá boazinha? Tô bem, Então, tá. graças a Deus. Então, vamos começar. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela com vocês e nós vamos iniciar a aula de hoje. Se alguém quiser entrar depois, vocês só me sinalizem aí para me ajudar. Ô, professora. Oi?
A Dineia falou que ela tá ouvindo normal, só que ela tá sem áudio. Ah, tranquilo. Beleza? Eu vi aqui pela lista de entrada já o nome dela. Beleza. Então vamos lá, né, pessoal? Hoje eu já tinha colocado para vocês, né, os slides da aula, coloquei lá no grupo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sondagem retal, né? Nós demos uma pincelada aí na última aula. A gente falou da sonda vesical, né? Tanto a sonda vesical de alívio quanto a de demora, quais suas finalidades, quais seus custos-benefícios, né? O que usar na melhor hora, né? Aí a hora mais adequada, o modo mais adequado. A gente discutiu isso na aula passada. E aí hoje a gente vai deixar esse tempo reservado para discutir também a respeito sobre a sondagem retal. A gente, se Deus quiser, né, vai conseguir fazer essa parte prática, né, logo mais. A gente, conforme a Bruna passou ontem, né, em reunião, estão terminando as reformas lá do prédio, né, da faculdade, e os laboratórios aí estão em fase final de montagem, de organização, tudo direitinho. E a gente depende disso e depende do andar da pandemia também, né? Por enquanto, então, estão liberadas as aulas práticas só da área da saúde, né? Então, para nós que somos da área da saúde, foi liberada essa participação em aula prática, em visitas e tudo mais. Então, acho que a gente consegue tudo isso que a gente está entendendo um pouquinho sobre a teoria, né? Esse conceito, os fundamentos, né? Entendendo as técnicas aqui, a gente vai conseguir praticar nessas aulas práticas logo mais aí, a partir de abril, se tudo correr conforme tá aí, né? Então, vamos aguardar, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Então, por enquanto, nós vamos ficar aí na parte teórica, né, de todas essas técnicas, e depois realmente a mão na massa a gente vai conseguir fazer daqui a um tempinho, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre a parte da sondagem retal, né? É conhecida também, né, como lavagem intestinal ou enteroclisma, né? Eu tinha comentado com vocês esses termos no finalzinho da aula passada, né? Então, o que é, né, essa lavagem intestinal, esse enteroclisma, ou também chamado de enema de limpeza, né? É a introdução de uma certa quantidade, uma determinada quantidade de líquido, né, através, no intestino, né, através de uma sonda retal, né, uma sonda que é passada através do ânus, que vai atingir o intestino, né? Então, a introdução desse líquido é chamada, então, de né, ou tem o objetivo de lavagem intestinal, ou enema de limpeza. Né? Os adultos, a gente consegue introduzir aí uma certa quantidade, né, que varia de 750 a 1.000 ml através dessa sondagem, né? Em crianças, a gente já tem uns valores um pouquinho diferentes, dependendo da idade das crianças, né? Então, lactentes, né, entre 150 a 250 ml, que a gente pode introduzir só, em crianças de 1 a 3 anos, de 250 a 350, em crianças de idade escolar, né, aí de seus 6 anos até o início da adolescência, né, uns 300 a 500, e adolescente de 500 a 750. Então, esses são os volumes que a gente tem como parâmetro para fazer a lavagem intestinal. Então, seria entre esses volumes. Por que fazer, né? Então, essa lavagem ela é indicada para casos de distensão abdominal e flatulência, nos casos de constipação intestinal, ou ainda para preparo de cirurgias ou para algum tipo de tratamento intestinal. Existe ainda o uso desses líquidos que não tem a função de lavagem, né, de limpeza intestinal, mas tem a função de procedimentos mesmo, de exame, né? Então, a gente
tem aí o conhecimento do enema opaco, né, que é aquela radiografia, aquele raio-x, né, com esse uso do meio contrastado, né, e chamado de enema opaco, que é um raio-x. Então, a gente põe esse líquido para proporcionar, né, o resultado do exame, né, então não é com o intuito de lavagem intestinal, mas também é a introdução de um líquido através do reto. A sondagem retal, então, trata-se da passagem da sonda através do reto do paciente, né? Então, esse procedimento, né, de introduzir a sonda é chamada de sondagem retal. Possui a finalidade de auxiliar na eliminação de gases ou até mesmo preparar o paciente para alguma cirurgia, conforme a gente falou, né? Às vezes um exame, uma própria cirurgia, né, da parte intestinal ou da parte anal mesmo, né? E a gente precisa ter essa limpeza antes desse procedimento. Então, o que a gente vai precisar de procedimento, de material para executar esse procedimento? Então, luvas, né, de procedimento, a sonda, e aí a sonda retal é uma sonda específica, né, e a gente vai usar de acordo com o nosso paciente. Ela também é dividida através de tamanhos, né, então no adulto a gente vai usar a sonda entre 7,5 a 10 centímetros, nos adolescentes de 7,5 a 10 também, e nas crianças de 5 a 7, quando for lactente, infantil mesmo, né, de 2,5 a 3 centímetros. Isso normas técnicas, né, do tamanho da sonda ideal por idade. Além da sonda, o tubo de lubrificação, né, que também é a xilocaína gel, que é aquela mesma que a gente usa na sondagem vesical, gaze, a comadre, papel higiênico, também pode ser toalhas de banho, né? O biombo, se necessário, né, para a privacidade do paciente, toalhas de mão e a máscara, que hoje em dia, né, não precisa nem constar mais na lista de material, que já está com a gente o tempo todo, né? Para quem nunca viu, né, a sondinha retal é essa, ela é bem parecida, né, com a sonda nasogástrica, né, que ela é desse plastiquinho mais durinho aí, transparente. A gente tem aí o equipo simples também, que a gente vai usar para injetar as soluções, né, de macrogotas, né, equipo simples de macrogotas, e essa solução, né, geralmente é usada, então, essa solução de glicerina, né, essa aí chama Glisterol, né, e aí tem algumas outras marcas, mas é uma solução de glicerina, né, que auxilia aí, ou que contribui para a lavagem, para a limpeza intestinal. Além desses aí que a gente já citou, a gente vai precisar do suporte de soro, né, do kit de enema, que é aquela solução que eu mostrei para vocês, a solução de glicerina, né, ou então a solução para enteroclisma, né, que nada mais é que a solução para limpeza, aquecida ou gelada, aí vai depender da indicação ou da condição clínica do paciente, né, às vezes uma contribui mais que a outra, a gente fala depois mais para frente, conforme a indicação médica, né, da clínica do paciente ou com o objetivo do exame. O equipo de macrogotas, que é aquele que eu mostrei para vocês, o equipo simples, né, e o recipiente para enema pré-embalado com a ponta retal, que é aqueles que já vem pronto, a solução pronta, né. Para o procedimento, então, a higienização das mãos, que é aquilo que a gente vem batendo desde a primeira aula, né, então a higienização das mãos é parte fundamental de qualquer procedimento que a gente for realizar, né, então a gente tem aquele famoso 5 momentos, e o pré-procedimento é um deles, né, então higienização das mãos sempre, reunir o material, identifique-se e identifique o paciente usando 2 modos de identificação, né, então a gente, além da gente se identificar, né, que às vezes a gente lá na rotina, no batidão do nosso dia a dia, né, a gente acaba esquecendo que o paciente não conhece a gente, às vezes, né,
às vezes é nosso primeiro plantão com o paciente, às vezes é o primeiro dia do paciente ali naquele setor, né? Então, às vezes a gente esquece dessa parte, né? Dessa troca, né? Que a gente de pessoa para pessoa, né? Então, identificar-se sempre, né? Eu sou a Camila, enfermeira do setor hoje, né? E nós vamos fazer esse procedimento com esse objetivo para o senhor hoje, né? Então, identificar-se e identificar o paciente, né? Então, a gente tem aí as metas internacionais, né, de segurança do paciente, e uma delas é a identificação segura do paciente, né? Então, as normas falam em 3 itens de segurança, né? Então, a gente só identifica o paciente após checar os 3 itens de 3 itens de identificação mesmo. Que aí os mais comuns de utilizar é o nome do paciente, nome da mãe, data de nascimento, ou então número de registro do paciente naquela internação, né? São alguns itens que podem ser utilizados. Então, a gente sempre que fala em identificação segura, a gente fala em pelo menos 3 itens de identificação. Aqui a gente mencionou 2, né? Mas segundo as normas internacionais aí de segurança do paciente, no mínimo 3, tá? Então, o paciente geralmente fica com a pulseirinha de identificação, né? Esses dados estão na pulseirinha do paciente, esses dados estão na beira-leito do paciente, né? Esses dados estão na prescrição do paciente. Então, a gente vai checar e fazer a identificação correta, se eu estou fazendo o procedimento certo, no paciente certo, tá bom? Orienta o cliente ou acompanhante quanto ao procedimento, né, quando tiver acompanhante, se for, por exemplo, num leito de UTI, a gente sabe que o paciente não vai ter acompanhante, né, a gente vai explicar o procedimento para ele. Já se a gente for fazer isso numa enfermaria, provavelmente o paciente pode ter um acompanhante, e aí a gente, além de explicar e orientar o paciente, a gente também vai explicar a família, né, que está ali com o paciente. Dispor o paciente, dispor o material mais próximo possível do paciente, né? A gente pode usar a mesa auxiliar, né? A gente vai promover sempre a privacidade do paciente, né? E a gente faz uso das cortinas de separação, de fechar o quarto, ou então, se for onde tiver mais pacientes, o uso do biombo, né? Sempre promovendo a privacidade. A gente vai colocar o paciente na posição de SINS. Vocês lembram da posição de SINS? Né, a posição específica, né, para esses procedimentos, para expor melhor o reto do paciente, que é o decúbito lateral esquerdo, membro inferior estendido e o inferior esquerdo estendido e o direito fletido, né? Vou abrir os meus materiais na mesa auxiliar e aí eu calço as luvas para a gente iniciar o procedimento. Aí, para quem esqueceu, né, da posição de SINS, é essa daí, né? Então, está no decúbito lateral esquerdo, lá com o membro inferior esquerdo retinho, né, compridinho, e o direito fletido, né, dobrado aí no joelho, para facilitar esse procedimento. Então, aí a gente vai iniciar, né? Então, primeira coisa, eu vou adaptar o equipo, que é aquele equipo simples, que eu mostrei a foto para vocês, a gente vai adaptar o equipo no frasco da glicerina, né, da solução de glicerina. A gente tira o ar do equipo, né? Ou seja, a gente deixa aquele líquido do frasco escorrer pelo equipo até a pontinha. Então, a gente, fazendo esse procedimento, a gente tira todo o ar que está no equipo e aí a gente preenche o equipo com o líquido do frasquinho, né? Ou seja, a solução de glicerina. A gente coloca o suporte com o equipo já conectado, já tirado o ar ali a gente coloca no suporte de soro todo esse material pronto. A gente vai conectar a sonda na extremidade do equipo, também retirando o ar da sonda, né? Então, além de eu tirar o ar ali do equipo, depois que eu conectei a sonda, eu tiro o ar da sonda também, preencho com todo o líquido da glicerina. A gente vai lubrificar a sonda, né, com a xilocaína gel. Para iniciar o procedimento, então, a gente coloca a mão dominante, né, afastando os dois glúteos, né, na posição de pinça, né, do dedo indicador
com o polegar, a gente faz a manobra ali de pinça para poder afastar os dois glúteos, né? E aí expor o ânus do paciente. A gente pode, ainda para contribuir, pedir para o paciente inspirar bem fundo, né? Aí a gente, nesse momento de inspiração, a gente faz a introdução da sonda. Às vezes pode proporcionar menos desconforto para o paciente. Depois que eu introduzi, aí a gente pôs de 7 a 10, né, no paciente adulto, e aí dependendo do paciente, se for adolescente, se for criança, né, a gente introduz lá de acordo com as técnicas a medida da sondinha, né. A gente abre a pinça do equipo, né, ou seja, libera a solução para introduzir ali através da sonda até a porção aí mais alta do intestino. Lembrando que a gente não vai deixar o equipo aberto, né? Vou fazer isso aqui rapidinho, tchuf, vai lá e abre, introduz aquilo de maneira aberta lá, né? O líquido não é o mais indicado, isso vai proporcionar desconforto, proporcionar dor, né, para o paciente, então não é o objetivo. Então, geralmente, quando a gente vai fazer esse processo, né, a gente vai deixar gota a gota, vai demorar um pouquinho mais, mas é a técnica correta de a gente fazer essa limpeza, tá bom? Logo após, que quando terminar toda a solução, né, que vai correr ali cerca de um pouco mais de tempo, quando terminar a introdução de toda a solução, a gente fecha o equipo, né, terminando a solução ali, a gente retira a sonda. A gente despreza, né, tanto a sonda, quanto o equipo, quanto tudo lixo comum, né? Nós vamos desprezar todo esse material e a gente vai orientar o paciente, né? Porque aquele líquido, né? Todo aquele volume no intestino vai ficar provocando ali a sensação de querer evacuar, né? Mas a gente orienta o paciente, se ele conseguir segurar um pouquinho mais aquele líquido, isso vai fazer uma limpeza mais eficaz, né? Porque aí o líquido vai diluir mais as fezes ali, demorando um pouquinho, ficando um pouco mais dentro do intestino do paciente, então isso ajuda a eliminar com mais facilidade e uma limpeza mais eficaz, né? Coloca o paciente na comadre, né? Então, um paciente às vezes acamado, um paciente de UTI que está monitorizado, em uso de drogas, não pode sair do leito, né? A gente tem que fazer o uso da comadre, para o paciente fazer essa evacuação no leito. Agora, se é um paciente que pode fazer o uso do banheiro, a gente pode deixar o paciente ir até o banheiro sem problema nenhum, tá? Aí, depois disso, né, se for necessário a higiene íntima, mesma coisa, né? Se for no leito, a gente faz a higiene do paciente no leito. Se ele tiver ido ao banheiro, puder fazer a sua própria higiene, também tranquilo. Depois que eu terminei o procedimento, então, vou retirar as luvas, higienizar as mãos e relatar em prontuário o procedimento do paciente, né? Como que eu vou relatar isso? Fazer uma avaliação da eficácia do procedimento e da integridade das mucosas, né? Então, eu preciso anotar como foi o procedimento, se teve alguma intercorrência durante o procedimento, se houve lesão de alguma mucosa ou se já havia aí, nesse momento, a gente conseguiu observar se essa mucosa já tinha lesão antes do procedimento. Tudo isso é importantíssimo para o registro, né, para o prontuário do paciente. Então, tudo que eu faço, eu anoto, lembrem sempre. Então, eu realizo as anotações necessárias. Então, o que vai ser importante aí na hora desse relato, né? Quantidade, né, a consistência, a cor, o aspecto, se tinha presença de gases ou não, né? Então, tudo isso é importante de anotação depois que eu realizar esse procedimento. A observação do abdômen, né, para ver aí se a gente teve distensão abdominal, se não teve, né, se teve a distensão, e aí quando o paciente conseguiu evacuar, se isso foi resolvido, se não foi, né, questionar o paciente, né, interrogar o paciente sobre a presença de cólica, a presença de desconforto, de dor, né, isso tudo é importantíssimo para o registro mesmo do procedimento em prontuário, ok? Atenção, muita atenção.
a introdução é para a gente fixar aqui a diferença dos dois procedimentos, né? Então, quando eu faço a introdução de pequena quantidade de líquido, né, ou seja, até 500 ml, nós vamos chamar de flit enema. E quando a gente faz uma quantidade de líquido acima disso, né, quando a gente introduz mais de 500 ml nessa lavagem, né, aí é chamada lavagem intestinal. Então, quando eu uso, são os termos aí, principalmente para anotação de prontuário, né? Então, se eu realizei uma lavagem, né, vamos chamar assim, uma limpeza intestinal, com até 500 ml de volume, seja já daquele flit que vem pronto, né, dos frasquinhos, seja essa solução glicerinada, seja soro fisiológico, eu usei até 500 ml, eu vou chamar de flit enema. Eu usei acima de 500 ml, a gente vai chamar de lavagem intestinal ou então enteroclisma, tá? Então, como que a gente faz essa diferença, né? Vamos diferenciar o procedimento. Quando eu vou fazer a lavagem intestinal, ou então conhecida como enteroclisma, né? Então, interromper ou diminuir momentaneamente o fluxo do líquido se o paciente se queixa de dor. Então, isso é importantíssimo, né? A queixa de dor do paciente tem que ser valorizada a qualquer tempo durante o procedimento, né? Então, eu iniciei o procedimento, eu consegui já introduzir ali 200, 300 ml de líquido, ainda falta, né, metade, mais da metade disso, e o paciente inicia uma queixa de dor, eu vou interromper imediatamente isso, vou reavaliar o paciente, vou ver a condição abdominal do paciente, se for necessário chamar a avaliação do médico, né, para ver se a gente vai conseguir continuar ou não o procedimento, tá bom? Outro detalhe importante, a gente não deixar, não permitir, né, a entrada de ar no intestino, né, então por isso é importantíssimo a gente fazer aquele preenchimento do nosso material com líquido. Então, eu vou preencher tanto o equipo quanto a sondinha com todo o líquido, com toda a solução que a gente vai usar para essa lavagem antes de introduzir, para que a gente não introduza ar no paciente, tá bom? Quando o líquido não entrar por obstrução da sonda, a gente pode fazer movimentos delicados com a mesma, né? Porque quando a gente vai introduzir a sonda, a gente tem, por exemplo, é por uma obstrução intestinal. A gente sabe que a gente vai fazer a lavagem com o objetivo, né, de tentar desobstruir, né, o intestino, né, que já tem essas fezes essas fezes aí na porção do intestino. A gente imagina que quando a gente vai introduzir a sondinha, essa sondinha vai de encontro com essas fezes que estão compactadas ali, né, na porção do final ali do intestino. Então, pode ser que a nossa sondinha, a pontinha lá onde tem a saída do líquido, ela possa ficar obstruída com essas fezes, né? Então, isso pode acontecer. Então, a gente pode usar de movimentos delicados, né? De girar a sondinha, de tracionar um pouquinho, né? Voltar com ela um pouquinho para trás, né? Com o objetivo de tentar desobstruir sem retirar a sonda do reto para provocar uma nova sensação de incômodo para o paciente, né? Então, são alternativas, às vezes, que a gente tem que tentar quando acontece de obstruir ali a pontinha da sonda retal. Nunca forçar a introdução da sonda, né? Então, se eu vou fazer essa introdução, e é claro que a gente sabe que tem fezes ali na porção, né? Por isso, do objetivo de realizar essa lavagem, né? Então, a gente sabe que vai ter uma certa resistência, né? Mas tudo é a técnica aí, né? E conforme a gente vai praticando, tem uma diferença entre a gente, entre uma certa resistência e uma resistência total, né? Então, quando você vai introduzir a sonda que não quer evoluir mesmo, que não quer entrar, a gente não pode forçar,
né? E aí, às vezes pode ter alguma coisa ali além de fezes, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e ter essa mão, né? De entender o que eu estou forçando a entrar e o que tá ali que a gente consegue movimentar essa sonda dentro aí da porção final ali do intestino, né? Ao introduzir a sonda, pedir ao paciente que inspire e expire profundamente, né? É o que a gente comentou ali antes, então, quando o paciente fica mais relaxado, né, isso às vezes diminui o incômodo, né, a sensação de incômodo na introdução dessa sonda. Então, o efeito, né, de inspirar e expirar, né, às vezes a gente aproveita esse momento de inspiração, né, que o paciente está ali concentrado na inspiração para fazer a introdução. Isso às vezes, né, contribui para incomodar mesmo, menos, né, uma sensação de incômodo menor, tá? Se a lavagem for gota a gota, controlar rigorosamente o gotejamento, né? Então, que a gente tem diferente, né? Quando a gente faz a introdução à lavagem com aquela solução glicerinada que vai no equipo simples, né? Que a gente pode deixar e controlar por isso do equipo, né? A gente tem aquele controlador lá das gotas, né? Então a gente consegue controlar. Então, se for gota a gota, se for através do equipo, a gente tem que controlar rigorosamente. É gota a gota, é gota a gota. Eu não vou deixar aquela solução ser introduzida ali de forma com o equipo aberto, né? Aquela cachoeira no equipo para o paciente. Isso vai ocasionar, com certeza, dor e desconforto para o paciente, tá? E se for aquela solução que a gente injeta com aquela solução que já vem pronta, né? Aquele frasquinho que tem o biquinho de introdução pronto, que não tem necessidade da sonda, né? Também a gente faz de maneira controlada, né? Verificar a característica das eliminações, né? Então, é aquilo que eu falei, tudo que a gente precisa observar, que a gente precisa relatar isso em prontuário. Então, é importantíssimo a gente identificar, né, as características que tem aquela eliminação, principalmente quando a gente consegue observar ali naquela eliminação das fezes, né, a presença de sangue, de muco ou então de secreção, né? E ainda que a gente já tinha comentado, a cor é importante, a consistência, o odor e quanto que a gente conseguiu de eliminação. Então, são características que a gente precisa observar aí durante o procedimento, que vão ser importantes, características importantes de anotação depois no prontuário do paciente, tá? Quando houver resistência à passagem da sonda, ou o paciente sentir dor no local, interromper o procedimento e avisar o médico. É o que eu falei, a gente nunca vai forçar um procedimento, né? Então, a qualquer queixa, em qualquer tempo durante o procedimento, quando houver queixa do paciente de dor, né, nós vamos parar e vamos reavaliar o procedimento, e quando a gente tiver resistência também, nunca forçar o procedimento. A gente sempre pede pela reavaliação médica antes de insistir aí no procedimento, ok? Vamos parar um minutinho para a gente tomar uma aguinha e aí a gente já volta, tá? 10 minutinhos, tá bom?
Todo mundo aí ainda, pessoal? Vamos continuar? Estão me ouvindo? Opa. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos fixar bem, né, essa diferença aí para a gente dos procedimentos, né? Então, o enema de limpeza, né, que é o fleet enema, o clister, né? Então, é aquele que a gente vai utilizar até 500 ml de volume para poder fazer, né, essa limpeza intestinal. Então, o fleet enema. Para a gente relembrar um pouquinho da anatomia, né? Então, quando a gente fala na parte anatômica aí, que a gente vai introduzir a sondinha, né? A gente vai introduzir a sondinha pelo ânus do paciente, né? E atingindo o reto, né? Geralmente essa sondinha vai ficar instalada aí, né? Para executar essa limpeza entre o reto e o sigmoide, né? Então a gente tem a porção aí intestinal, que é o intestino grosso, né? O colo ascendente, transverso, descendente e o sigmoide. Né? Então, quando a gente fala em obstrução intestinal, em compactação de fezes, né? A gente sempre vai imaginar ou vai entender, né, que vai estar nessas porções aí, ou então na porção mais distal, né, que a gente entende ali no reto, sigmoide, né, mas dependendo da obstrução, isso pode se estender por toda a porção do intestino grosso, né. É bom a gente guardar essa imagem aí anatômica quando a gente tiver essa imagem aqui radiográfica, né, do raio-x, né? Então, é uma imagem bem característica, né, de obstrução intestinal, é até conhecida ou chamada aí, né, de conhecimento, assim, geral, né, que é o formato, quando faz esses formatinhos, parece uma pilhinha, assim, né, um monte de moedinha empilhada, principalmente aqui, ó, nessa porção do cólon acima aqui do sigmoide, né, tá vendo que tem parece um tanto de moedas empilhadas, né, a gente tem a imagem semelhante a uma pilha de moedas, né, então quando a gente tiver essa imagem, a gente consegue pensar logo em obstrução intestinal. Mas se vocês pegar a imagem de foto, né, de livro, né, então, bem aqui, onde é o cólon ascendente, a gente tem essa obstrução bem mais evidente, né? Toda essa parte mais esbranquiçada aqui, ó, no início do colo ascendente, né? A gente consegue ver uma grande compactuação aqui. E aí, quando a gente passa ali, ó, tá vendo o cólon transverso? Aí a gente tem aqui, ó, a imagem das pilhinhas, da pilha de moedas que começa mais sutilzinho, e depois a gente consegue ver assim, ver direitinho, entender, imaginar, né, direitinho a imagem de um monte de moedas empilhadas. Então, quando a gente identificar isso no raio-x, né, a gente já sabe batata, obstrução intestinal, com certeza, né? Aí o grau dessa obstrução, se essa obstrução precisa ser cirúrgica ou não, né? Se a gente vai conseguir resolver com uma lavagem intestinal ou não, aí precisa de mais investigação, precisa da clínica do paciente, né? E tudo mais. Mas para um procedimento de lavagem intestinal, se a gente vê essa imagem no raio-x, um raio-x de admissão do paciente, um raio-x de pronto-socorro do paciente, com certeza a gente já vai pensar em lavagem intestinal, com certeza. Vocês viram essa imagem aí de pilha de moedas, pode ter certeza que terá um procedimento de lavagem intestinal, de fleet enema para esse paciente, ok? Então, o fleet enema, o clister também chamado, né, é a introdução de uma solução com volume até 500 ml. Então, aquele frasco, né, até 500 ml, fleet enema. Então, o fleet enema é a introdução desse volume
né, desse determinado volume no reto para a realização do esvaziamento do intestino, né? Então, a gente faz a função de introduzir esse líquido para que esse líquido consiga dissolver ou diluir as fezes presentes nessa porção do intestino grosso, né? E a fim de executar o esvaziamento do intestino, ou seja, a limpeza do intestino. Este possui como objetivo, então, preparar o procedimento, preparar, né? Deixar o paciente pronto, ou então para algum exame, né? Ou para algum procedimento cirúrgico, ou ainda com o objetivo só de remover mesmo essas fezes acumuladas, ou às vezes fezes compactadas, né, que estão causando aí a constipação do paciente. Eu tinha mostrado para você, eu tinha comentado com vocês, né, desse que é o produto que já vem pronto nesse frasco de aplicação, né, então a gente tem ainda a realização do Fleet Enema, né, usando esse produto que ele já vem nesse frasco de aplicação, né, e aí não precisa nem da sonda retal, nem daquele equipo simples, né, a gente não vai usar aqueles materiais, o próprio produto, ele já vem com a ponteira ali de aplicação, e ela mesmo, a gente só introduz aquela ponteira através do reto, né, e já consegue fazer o Fleet Enema, né, então não precisa de nada daqueles materiais de equipo, de solução, aquele frasco de solução glicerinada, né, ele já vem pronto para aplicação com esse frasquinho aí, com essa ponteira, ok? Então, para a gente realizar o Fleet, né, então a gente vai precisar da solução prescrita, né, então seja aquela solução glicerinada que vem naquele frasco, ou essa solução aí que já vem pronta para aplicação com esse frasquinho, luvas de procedimento, já falei com vocês, a lubrificação que a gente vai usar, né, geralmente é a xilocaína gel. Quando a gente usa esse frasquinho que já vem essa solução pronta para uso aí do frasquinho, ela geralmente, né, algumas marcas, alguns fabricantes já vem com a ponteira ali lubrificada, né, não precisaria de usar, ou então para proporcionar mais conforto para o paciente, a gente pode acrescentar a xilocaína gel, né, para deixar mais ainda lubrificado, também sem problemas. A gaze, o forro, né, a gente usa principalmente lá naquele ambiente de UTI, né, às vezes a gente vai realizar esse procedimento em pacientes que podem estar sob sedação, sob ventilação mecânica, né, então impossibilitado aí de sair do leito, né, então a gente usa de apetrechos, né, que vão contribuir para fazer um procedimento de forma mais higiênica. Então, o forro é uma opção, né, para a gente delimitar ali a área, né, fazer menos sujeira, menos bagunça no nosso leito, tá? Comadre, toalha, o material para higiene íntima, né, depois do procedimento, e o biombo, quando a gente comentou, sempre mantendo a privacidade do paciente, tá? Então, higienizar as mãos, conforme a gente comentou, reunir o material, a identificação do paciente, frisar bem, hein? Identificação do paciente e a sua identificação, né? Então, como profissional e o que você está fazendo ali e por que você está fazendo aquilo, tá? Dispor o material, promover a privacidade, a posição de cinza que a gente comentou, abrir o material, calçar as luvas, aí a gente vai tirar aquela tampinha plástica que vem na sonda retal, né, e a ponta já lubrificada, eu tinha comentado, né, a gente pode acrescentar mais gel, isso até ajuda, né, e minimiza o desconforto do paciente. A gente vai fazer aquele procedimento que a gente comentou lá no começo, né, a gente vai abrir as nádegas do paciente, identificar o reto, né, a gente fala para o paciente aquilo que a gente vai fazer, orienta e sugere a ele a expiração, né? Porque quando ele vai fazer a expiração, na hora que a gente for introduzir, pode diminuir o desconforto. A gente introduz a ponta daquele frasco, né? Que já vem a ponteira ali, espremer mesmo o frasco, né? Aquele conteúdo que tá ali, toda a solução,
a gente orienta o paciente a reter aquele líquido entre aí o período de tempo, né, de 2 a pelo menos 5 minutos, né, que é aquilo que eu comentei com vocês. Quanto mais tempo ele conseguir reter aquele líquido dentro do intestino, isso vai proporcionar um resultado melhor, né? Então, mais tempo ali, ele consegue diluir mais as fezes, e aí a eliminação fica mais fácil, né? E fica mais completa, né? A gente consegue limpar melhor o intestino. Lembrar que espremer o frasco, né, de forma controlada, de forma mais devagar aí, né, para a gente proporcionar menos desconforto também. Pode usar, né, do papel higiênico ou das toalhas de banho, né, para manter a higiene do local. Aquilo que eu falei, né, se for um paciente de leito, a gente usa a comadre. Se precisa, pode encaminhar o paciente também para o banheiro, sem problemas nenhum. A higiene íntima depois, retirar a comadre do paciente, de conteúdo, retirar as luvas, higiene das mãos. De novo, relatório, né? Tudo fizer, então, relatório imprescindível. Então, quantidade, aspecto, se tinha a presença de secreção, não tinha, se tinha muco, se tinha sangue, né? Observar o abdômen para a gente poder relatar isso tudo direitinho no prontuário. Já na sondagem retal, né? A gente vai fechar, vai clampar o equipo depois do procedimento, juntar tudo aquilo, desprezar no lixo comum, colocar o paciente também na comadre ou no banheiro, independente, e, se for necessário, realizar a higiene íntima, retirando a comadre e descartando lá no banheiro todo aquele conteúdo que a gente conseguiu limpar do intestino. Retirar as luvas, higienizar as mãos e também fazer as anotações, certo? Tem uma outra opção ainda, né, ou ainda uma via, né, do procedimento de sondagem retal, que é a administração de medicamentos pela via retal. Então, uma via, né, a gente usa como uma via para a administração de medicamentos. Então, por quê, né? Para quê? A administração da medicação por via retal, ela pode auxiliar no tratamento, né, com a absorção do medicamento. A gente sabe que tem receptores ali, e às vezes muito utilizado, a gente consegue lembrar aí, né, das crianças, né? Então, é uma via muito utilizada em crianças como via de administração de antitérmico, né? Então, a gente vê, às vezes, pacientinho, as crianças, né, quando está ali em fase de virose, né, mesmo, não consegue engolir nada, né, não consegue tomar medicação, não consegue manter, né, o antitérmico no estômago até ter absorção, né, a criança está vomitando muito. A gente consegue usar ou administrar esse antitérmico pela via retal, né, e aí consegue baixar a temperatura desse paciente, né, dessa criança, utilizando a medicação pela via retal, né. E também medicamentos, né, que são utilizados para provocar o esvaziamento do conteúdo intestinal. A gente usa de medicamento na via retal, né, não aqueles líquidos de limpeza, mas medicamento para fazer a limpeza também intestinal, né, para fazer o esvaziamento. Então, como que a gente faz? A aplicação. Os pacientes internados ambulatoriais de pronto atendimento com prescrição médica, né? Então, a gente sabe, todo medicamento que a gente vai administrar no paciente, ele tem que ser prescrito pelo médico, né? Então, na hora que eu for fazer o procedimento, mesmo sendo em via retal, é uma administração de medicação para o paciente. E ela precisa ser prescrita e checada pela gente, ok? Então, eu trouxe a fotinha aí, né? Mas eu acho que já é de conhecimento de todos, né? Que é o famoso supositório, né? Que era conhecido aí antes, são aqueles antitérmicos. A gente tem os antitérmicos, né? Que são nesse formato, e tem as medicações também, que é para auxiliar
na constipação também, para a limpeza intestinal. Então, quando que a gente tem a indicação do medicamento pela via retal, né? Quando ele vai ser indicado, né? Então, conforme eu comentei com vocês, quando o VO é contraindicado, ou então não contraindicado, mas que a gente não consegue executar a administração pela via VO, né? Um paciente que está ali com vômitos, né? Frequentes, em grande quantidade, e não consegue manter essa medicação até o tempo da sua absorção, né? Então, a gente não consegue a medicação VO, então a gente consegue fazer essa administração pela via retal e ter o resultado esperado, né, da medicação. Para medicações irritantes, né? Também é uma indicação utilizar a via retal. A grande vantagem pelo grande número de receptores que a gente tem na região, a gente consegue uma absorção bastante rápida, né? Então, às vezes, metade aí do tempo que levaria pela via VO, a gente já consegue absorção pela via retal. É uma das grandes vantagens da administração por via retal desse medicamento, né? E quando a gente não pode usar, né, contraindicação aí absoluta, é o caso de diarreia, né? Então, aquele paciente que além de estar com um vômito persistente, ele está com uma diarreia, então não é indicado nem VO e também não é indicado a via retal, porque ele também vai expelir essa medicação antes que tenha o efeito da absorção. Aí a gente vai ter só a opção de EV ou então IM, né, subcutâneo, aí teria que receber a picadinha mesmo. Mas somente, acho que uma das contraindicações mesmo que faria optar por outra via seria nos casos da diarreia, né? Então, quando a gente vai fazer o procedimento de medicação, né? Então, a gente vai aplicar uma medicação pela via retal, a gente tem que orientar o paciente a realizar a higiene, né, antes do procedimento, ou a gente realizar, né, no caso de impossibilidade do paciente, né, aquele paciente acamado, que está dependente dos cuidados, a higiene tem que ser realizada por nós, né, e colocar o paciente de novo aí na posição SINS, né, que é a posição mais ideal para a gente realizar esses procedimentos, né, tanto de administração de medicação, quanto a lavagem mesmo, é a posição de SINS, né, então, lembrando lá, decúbito lateral esquerdo, perninha esquerda esticadinha e a direita fletida, né, entregar o supositório para o paciente para que ele o coloque, né? Então, às vezes, um paciente que tem aí um desconforto ou não fique muito à vontade com o procedimento que a gente realize, sem problema nenhum, o próprio paciente fazer o procedimento, tá? Desde que ele consiga, que ele esteja capacitado para isso, né? Que consiga realizar, não tem problema, mas a gente tem que acompanhar, né? Porque é uma medicação e a gente precisa checar isso, né? Então, se a gente vai checar, a gente precisa ter certeza que ele foi realizado, ok? Mas nos outros casos, caso contrário a isso, né, a gente mesmo faz essa introdução dessa medicação pela via retal. A gente pode utilizar do dedo indicador, né, para direcionar o supositório para que ele ultrapasse o esfíncter, né? Porque se a gente colocar só ali mesmo no ânus, mesmo na entrada, quando o paciente tiver a contração do esfíncter, ele vai expulsar esse supositório e aí não vai adiantar, né? Então a gente precisa certificar que ele vai chegar no reto, né? Então a gente precisa colocar, usar, né, do dedo indicador mesmo para fazer com que esse supositório, essa medicação chegue até o reto, né, fique acima, passe a linha ali do esfíncter, ok? Explicar ao paciente que aguarde o máximo de tempo que conseguir para ir ao banheiro, né? Então, quando a gente fala de medicação, a gente sabe que tem aí o tempo de absorção, né? Para a gente conseguir o efeito esperado,
essa medicação tem que ser absorvida de maneira adequada. E para que isso aconteça, ela precisa ficar ali por um certo período de tempo, né? Então, a gente não pode fazer o procedimento e dali 10 minutos o paciente querer ir evacuar, né? Ele vai perder essa medicação, né? Não vai ter conseguido atingir aí o efeito que a gente espera dessa medicação. Então, quando a gente vai fazer o procedimento, antes de fazer, depois que a gente termina o procedimento, a gente reforça essa orientação que o paciente precisa esperar, né, essa medicação fazer o efeito e que ele precisa segurar, talvez, essa vontade aí da evacuação. Fez o procedimento, retirou as luvas de procedimento, a higienização das mãos, mais uma vez, reforçando, né, sempre bom, e ajuda o paciente aí no banheiro, se for o caso, se for colocar e a higiene dos materiais, conforme a rotina aí estabelecida da instituição. Da aula de sondagem retal, era isso que eu queria passar para vocês, né? Como o procedimento, os objetivos, qual que a gente usa, qual que não usa. Eu fiz uma aula tinha hoje, né? Que a gente tinha esse conteúdo da sondagem para reforçar, porque eu preciso que vocês façam para a gente a atividade que está lá no portal, né? E eu sei que está corrido aí, né? Todo mundo tem o trabalho, tem a maioria faz mais matérias aí, né? Então tá bem corrido. Então eu destinei um tempinho da aula hoje para a gente fazer, porque são duas atividades, né? São a atividade da aula passada e tem a atividade de hoje, né? E a gente precisa desse parâmetro de avaliação, né? A gente está um pouco distante, né? Então a gente precisa ter um termômetro, precisa ter um parâmetro de avaliação de vocês, para a gente ver se vocês estão conseguindo absorver esse conteúdo da aula, tudo direitinho, né? Para a gente ver conforme como que a gente vai andar aí na aula. Então eu separei esse tempinho hoje para vocês conseguirem fazer as atividades lá para a gente, tá bom? Tem a atividade da aula passada, que é sobre a sonda vesical, né? Tem sonda vesical de alívio de demora, que a gente viu, e tem uma atividade de hoje também, que é sobre a sondagem retal. Eu separei um artigo para vocês que fala um pouquinho do uso do meio contrastado, né, para fazer exame. Então, quando a gente tem que injetar esse líquido de contraste, né, para os pacientes que precisam fazer raio-x, precisam fazer, às vezes, um exame de imagem utilizando esse líquido. Então, a gente tem alguns problemas ainda com isso, né? Então, eu separei um artigo que fala desses riscos desse procedimento e depois um exercício rapidinho sobre o artigo mesmo para vocês fazerem. Então, queria realmente que vocês aproveitassem esse tempo para a gente concluir essa parte aí e depois dar continuidade nos nossos outros assuntos. Todo mundo de acordo? Sim. Vocês têm alguma dúvida sobre o assunto de hoje ou da aula passada que quer expor? Nenhuma dúvida? Professora, assim que terminar a atividade, tem que entrar aqui de novo? Desculpa, não entendi. Assim que terminar a atividade, tem que entrar aqui de novo? Não. Pode fazer a atividade. Se vocês conseguirem fazer as duas atividades, por favor, eu separei esse tempo para que vocês façam as atividades, tá? Mas não precisa voltar na aula, não. A gente encerra aqui hoje e vocês usam esse tempinho que sobrou da aula de hoje para a gente alinhar essas duas atividades. Beleza, então é para entregar tudo hoje, então.
Isso, tem um prazo maior, mas como eu sei que está corrido para todo mundo, né, que está pesado para todo mundo, então eu separei esse tempinho para a gente fazer. Se vocês conseguirem fazer hoje, é o objetivo desse tempinho que sobrou hoje. Beleza. Tá bom? Então é isso, tá? Que eu queria passar para vocês hoje.